Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso estudos sobre o Livro dos Espíritos, onde aí estamos dando continuidade. E aqui realmente a gente não tem pretensão de ensinar ninguém, mas estamos aqui com muita boa vontade, estudando essa linda obra de Kardec, estudando um pouquinho por vez, e onde temos essa linda oportunidade de fazer os nossos comentários, as nossas reflexões com o grupo que está aqui com a gente. E hoje a gente tem aqui a Suzelei, temos o João Anderson, a Sueli Gomes, a Sofia Lima, temos o Carlos, o Gerson e outros que possam chegar também, porque a nossa sala é aberta. E assim, para começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse lindo aprendizado que é sobre o Livro dos Espíritos, e pedimos humildemente que Jesus e a espiritualidade amiga fique conosco para nos auxiliar no entendimento e nas nossas reflexões nas questões de hoje. E pedimos assim permissão ao professor Kardec e à espiritualidade da equipe de verdade para adentrarmos aos estudos de hoje. Que assim seja. Então, vamos começar, né, Gerson, que vai fazer a leitura para nós, onde nós aí estamos no livro 1, capítulo 2, que fala sobre os elementos gerais do universo, e hoje nós vamos para o item 2, que vamos falar de espírito e matéria. Então, vamos lá. Pergunta 21. A matéria existe desde o princípio, como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? Os espíritos respondem: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? Ele coloca... Pode falar, Sônia. Não, ele coloca, só Deus o sabe, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que na entrelinha está sendo colocado que, na verdade, Deus está sempre criando. E deve ter criado também a matéria. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Porque ele coloca que Deus jamais esteve na ociosidade. Então, está sempre criando. Só Deus sabe se a matéria já estava quando ele veio. Mas se Deus, né? Onipotente, onipresente, então deve ter criado a matéria. Eu acho que está nessas entrelinhas, não sei, estou na dúvida. Eu penso assim, que quando ele fala dessa matéria, a gente também não pode imaginar que é a matéria da caneta que a gente está usando, sim, do copo de água que está aqui à nossa frente, né? Então, mas sim aquela matéria, e também assim, não do nosso corpo, mas sim de tudo aquilo que compõe esse produto, o nosso corpo, que compõe a caneta, que são aquelas matérias que são partículas, né, que a gente chama aí,
que são os átomos, que são as moléculas, que são aquelas matérias assim bem primitivas ainda, né? E que na junção dessa matéria primitiva, aí se forma o que a gente vê aqui da caneta, do copo, nosso corpo. E como vocês aí comentaram, né? Então, é difícil imaginar Deus parado, né? Deus ocioso. Porque a Sim. gente entende que nós, seres humanos, né, quanto mais a gente vai evoluindo, mais responsabilidade, mais trabalhos a gente vai adquirindo, não é assim que funciona, né, na vida real? Então, assim, menos descanso a gente vai tendo. Agora, o que dizer de Deus, então? Deus não para, é o tempo todo. Então, Deus, a gente não consegue ver Deus sem fazer nada, né? Então, realmente aqui a espiritualidade nos trouxe, né? Que não dá para compreender um segundo Deus na ociosidade. Aqui eu acho que tem um pouco daquela passagem bíblica, né, que fala que Deus criou o mundo em 7 dias, né? No 7º dia ele parou para descansar. Então acho que tem um pouco desse viés aí Ah, essa passagem bíblica, né? Por isso que acho que Kardec foi nessa linha, né, da pergunta. E também pensar que se a gente pensar no universo, o planeta Terra, nós, os humanos, somos uma poeirinha, né? Então, imagina desde quando, né, as coisas estão sendo criadas, né? Todo o universo, que a gente acha que o mundo é a criação do mundo é algo assim extraordinário, e claro que é. Mas quando a gente tenta contextualizar no universo, nossa, somos uma poeirinha, uma poeirinha. É isso que eu queria completar. Sueli, eu vi que você abriu o microfone, gostaria de falar? Eu queria, assim, eu acho que é bem nesse sentido que foi falado, né? Deus é o criador de tudo. Eu acho que a gente está muito, assim, precisa, A né? Ele é conexão. infinito, a gente não tem como, né? Então, é o tal negócio, ele não está parado. Então, é uma questão, assim, de quem criou? Qual é a causa inteligente? A gente vai precisar andar muito, aprender muito ainda. É verdade, é bem isso, Sueli. Obrigada. Pode continuar, Gerson. Vamos então para a pergunta 22. Isso. Kardec faz. Define-se, geralmente, a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Respostas dos espíritos. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. E aí, Kardec emenda uma outra pergunta. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Aí tem um comentário de Kardec aqui, que é, sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. É aquilo que a colega estava falando, a Sueli, né?
e que a Meire falou também. Existem matérias tão sutis, tão etéreas, que a gente não tem nem noção do que seja, né? Não temos a capacidade de entender essa matéria. E o que ele coloca também é que o espírito sempre atua sobre a matéria, né? Então, é preciso a matéria para o espírito. Foi como eu entendi. Mas o homem em si, que habita nesse planeta, nem tudo ele consegue entender como matéria, né? Porque existem muito mais coisas sutis fora daqui, né? Uhum. Vocês entenderam como? Essa 22 aqui, que Kardec ele pergunta aqui, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão. Kardec ele tinha conhecimentos, né? Porque ele era um professor, ele era tinha todos esses conhecimentos aí de física, química. Então ele fala, pode impressionar os sentidos, ou seja, pode tocar, ver. E os espíritos aí respondem que do ponto de vista sim, porque como Kardec ele fez a pergunta, ele tinha conhecimento, e naquele século, né, 19, então, assim, o que se entendia, e até hoje se entende por matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem peso e etc., aquela definição de matéria. Então, aqui os espíritos, eles falam, nesse conhecimento aí de física, química, ok, é isso aí que vocês têm esse conhecimento. Só que existem outros estados aqui, outros estados da matéria que a gente ainda não consegue perceber. A gente ainda não consegue ver, tocar. Mais para frente a gente vai estudar, mas já vou falar aqui, por exemplo, do perispírito. O perispírito, ele é uma matéria, mas a gente não consegue ver, não consegue tocar. É uma matéria sutil, é outro tipo. Então, eu acredito que é nisso que os espíritos aqui eles estão respondendo. Então, quando ele coloca aqui, né, o 22A, que o Gerson já leu, que definição, então, podeis dar da matéria? Então, Kardec ele já pergunta aqui, né, para os espíritos, para dar, então, uma definição. E os espíritos aqui, eles são, né, que a matéria é o laço que aí prende o espírito. E é um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a ação. Então, eu fico pensando assim, que esse espírito que está sendo dito aqui, vocês percebem, vocês vão reparar no livro de vocês, é um espírito com E minúsculo, não é? Esse espírito com E minúsculo, eu entendo que Kardec aqui, ele não está falando de nós, espíritos aqui já individualizados. O Kardec, ele está se referindo a esse espírito com E minúsculo, do princípio inteligente que a gente vai ver aqui mais adiante, que é a próxima pergunta. É desse princípio. Porque esse princípio, para nós chegarmos onde nós estamos, nós estagiamos aí no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, né? Passamos também pelo Monera, né? Que são o reino ali das bactérias. Então, assim, nesses reinos a gente vai adquirindo. Então, eu entendo que é nesse sentido aí que Kardec e que os espíritos, eles vêm nos esclarecer. Então, quando ele fala, né, dessa 22A, então, por exemplo, um átomo, às vezes é um pouco complexo entender, mas eu acredito que conforme a gente vai estudando mais, vai adentrando um pouco, porque o átomo, ele é uma matéria. Então, o átomo, ele já tem ali uma ação inteligente. Então, fica um pouco complexo, mas, assim, ele já vai ter uma ação inteligente ali dentro e que
e já vai se formando ali um espírito. Por quê? Porque vai passando por esses reinos e vai adquirindo a evolução, né? Então, eu entendo que é isso. Tanto que Kardec, a próxima pergunta dele, então ele já pergunta o que é espírito, né, Gerson? Que você que vai ler. E, ó, o espírito com E minúsculo. Antes de passar para 23, só complementar aqui também o que eu entendi dessa 22. Ele fala aqui que não se pode falar daquilo que você não conhece. Eu acho que naquela época só se conhecia estado sólido, líquido e gasoso, né? Acho que naquela época era impensável você falar que uma voz iria se transmitir por Wi-Fi, ia estar o nosso grupo aqui reunido falando, então a voz, a imagem, né? Também é uma outra dimensão, né? É uma matéria, né? Uma dimensão. Então aqui eu entendi esse ponto, né? Que muitas outros estados, outras densidades surgiram. Na época acho que eram só 3, sólido, líquido e gasoso, né? Ninguém falava de Wi-Fi, fibra ótica, né? Enfim. E outra coisa, como eu falei, a densidade é outra. Então, assim, as matérias no mundo espiritual têm uma outra densidade do que a nossa, né? Se a gente for lembrar, quando éramos crianças, líamos gibis, né? Os anjos, né? Que eram os espíritos, moravam aonde? Nas nuvens, né? Era ali. Mas, assim, lá no plano espiritual existe, sim, né? Canetas, cadernos, né? Forma de se comunicar, formas de se expressar, né? Só que numa outra dimensão, numa outra densidade, num outro estado. Mas é matéria, Isso, né? num outro estado. Uma Eu acho matéria que só com com a outra. evolução mesmo. Isso. Só complementar isso que eu peguei aqui. Bom, vamos para 23? Isso. Pergunta curta, mas não simples. O que é espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Aí Kardec emenda uma outra pergunta. Então, qual é a natureza íntima do espírito? Resposta: o espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Na outra pergunta, teve uma questão que ele falou sobre o nada também, né? Sim. Que o nada não existe. Daí seria matéria. Não foi? Não lembro a questão. Mas ele falou sim. Assim como ele, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Olha como foi perguntado. É semelhante à questão aí 23, porque Sim. o que é Deus? A primeira. Aí a 23 é o que é espírito, né? Então, assim, Kardec, ele vai com todo esse raciocínio, porque, como eu havia dito, Kardec, ele quer entender aí a diferença entre espírito e matéria. Então, aí ele pergunta, né? Então, o que é espírito? E aí os espíritos respondem, né? O princípio é o início da inteligência. Então, a gente pode entender que todas as matérias do universo, eles têm esse princípio inteligente. E na 23A, que ele fala da natureza, ele questiona, né? Então, qual é a sua natureza íntima? Ele quer saber, assim, é composto do quê? Né? O que tem ali? É feito do quê? É essa natureza íntima. Então, os espíritos, eles falam que a nossa linguagem é limitada, né? Para vós não é nada, mas para eles sim. Por quê? Porque a gente ainda não consegue perceber.
E aí, como você bem lembrou, Suzeli, né, já foi dito que o espírito, que o nada não existe. Então, o espírito, ele existe. E se ele existe, logo ele não é o nada, né? Então, na verdade, aqui até os E ele não espíritos é palpável. filosofaram um Nesse pouquinho sentido que aqui. ele coloca, nesse sentido que ele coloca, você não pode, muitas vezes, pegar, né? Como a gente Exato. pegar, você não pega, ele não é palpável, como ele coloca. Isso. Então, esse nada realmente não existe, porque o espírito existe, né? Embora não seja palpável, ele existe, né? A Porque pela Cleide natureza entrou do aí no nosso estudo, a Cleide quer falar. Ai, Na que bom! verdade, na verdade, eu só queria complementar, né? Porque existe uma frase que se fala muito no meio espírita, né? Do átomo ao arcanjo. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Então, como vocês mesmos comentaram, não existe o nada. Sempre tem alguma coisa. Então, começa do átomo. Já é uma matéria, né? E é aonde a gente quer chegar, ao arcanjo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa frase, mas é muito usada, né? Do átomo ao arcanjo. Então, eu acho que complementa muito o que a gente está conversando nesse momento, né? Porque o nada não existe. Alguma coisa. Então, é assim, como vocês comentaram aí, né? A gente vai passando por etapas do átomo, aí vai para o reino animal, vegetal, até chegar ao nominal, né? E depois, quem sabe, até o arcanjo. Isso mesmo. Era só um complemento, né? Eu achei que essa palavra, essa frase, cabia muito bem no que a gente está conversando. Que não existe nada, sempre começa e o átomo é uma matéria, né? Sim, sim. E ele era considerado a menor partícula, né? Não tenho propriedade para falar disso, mas segundo alguns estudos já existem outras partículas menores que o átomo, mas a gente sempre estudou que o átomo era a menor partícula e é uma matéria. E muito bem lembrado, Cleide, né? Somos do átomo ao arcanjo, então a gente está rumo ao arcanjo, né? Exato. Diga, Gerson, pela natureza do homem, o que não é visto não é crível, né? Então, imagina naquela época, ainda mais um cientista, um pesquisador, que era um cara bem cético, o Kardec, né? Então, faz sentido. Eu acho que ele foi nessa linha, né? Pô, mas se eu não vejo, então não é nada. Mal sabe ele. Mal sabia ele, né? Então, vamos lá. Pergunta 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. A gente coloca aqui, a gente percebe aqui o espírito agora com a letra maiúscula, né? Perceberam? Então, você... Mas o meu eu entendo aqui porque é a primeira palavra da frase, então ele veio maiúsculo, para não ficar minúsculo, porque a resposta dos espíritos veio em E minúsculo. Porque gera dúvidas, né, da inteligência, espírito sinônimo. Para nós, sim, né? O homem acha que sim, mas, na verdade, não é. Por que não é? Porque, será que todos os espíritos são inteligentes? Os espíritos superiores, com certeza, sim, né? Aí eu também estou na dúvida. Eu entendo aqui dessa pergunta que Kardec faz, como os espíritos responderam,
que o espírito é o princípio inteligente do universo, é o início, né, da inteligência do universo. Então, aqui Kardec, ele então quer comparar, né, fazer uma comparação. Então, espírito é sinônimo de inteligência, e os espíritos falam que são distintos, são diferentes. Inteligência é um atributo essencial do espírito, né? Que a gente vai ver mais aí para frente, que é a união do espírito com a matéria, que o princípio inteligente ele vai se formando, né? Então, o que eu entendi aqui é isso, é o início da inteligência, né? Mas são coisas diferentes. A inteligência é um atributo, Não é uma qualidade. A gente poderia até dizer que todos os espíritos poderiam até ter esse atributo, não é isso? Mas não como sinônimo. Sim, não é? Sim. Eles poderiam todos terem, porque mesmo o espírito inferior é inteligente, se você pensar nesse ângulo. Todos têm esse, né, princípio, né? Todos inteligente, com isso. Mas não como sinônimo. O espírito é espírito, o outro é um atributo dele. Isso, exatamente, Suzeli. Eu entendi isso. Eu acho que também depende um pouco do ponto de vista, né? Porque se for pensar em nós, encarnados, o que nós somos? Carne, corpo, né? Corpo e espírito. Nós, sem o espírito, seríamos apenas uma carcaça, né? De uma forma grosseira de dizer. Uma carcaça, né? Então, quer dizer, o que faz a gente se mover? O que faz a gente se desenvolver, né? É o espírito que comanda a gente. Nós estamos aqui hoje reunidos estudando por conta do nosso espírito. Se fosse o nosso corpo só, a gente não estaria aqui. Eu acho que nesse sentido que ele quis dizer, que é a inteligência, né? Então, o corpo sem o espírito não é nada. É um corpo, né? Eu acho que depende um pouco do contexto. Sim. Ô, Gerson, a gente pode ler a 25A, aí você segura, porque já estamos perto do final aqui. Olha como rendeu, que maravilha. Então, vamos seguir com a 25? Dá tempo? A 25. 25 dá. Então, vamos lá. Pergunta. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta? Assim como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Resposta. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Exatamente, sabia que tinha visto em algum lugar, era a pergunta de baixo, essa conjunção. Eu fiz a lição que a Suzeli sugeriu. Vamos ler, né? Vamos refletir. Ótimo, tá vendo, Suzeli? Tá vendo? Eu sabia que tinha visto isso em algum lugar. Vamos lá. Continuando. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sobre esse nome. Resposta: ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Vai complementar bem a anterior, né? Isso. Que eles não são distintos, mas torna-se necessária a união da matéria com o espírito, aquilo que a gente estava discutindo. Uhum. Somente com a união dos dois é que a matéria passa a ser inteligente. Também já vimos em pergunta anterior essa, se não me engano. Uhum. O espírito e a matéria separado, né, não são nada, mas é preciso essa união para que a matéria passe a ser inteligente. Para a matéria ser inteligente, ela vai precisar do espírito, não é isso?
E eu entendo que o espírito, ele influencia e desenvolve a matéria, e E não pode desenvolve ficar a sua inteligência, e através dessa união com a matéria, né, o espírito e a matéria, que se desenvolve aí a inteligência. inteligente. Aquilo que discutimos na pergunta anterior, né? Isso. Mais ou menos. E se vocês repararam, na 25A, Kardec, ele está falando aqui do princípio da inteligência, né? O princípio espiritual como um todo, tanto no animal, no homem. E aqui, se é difícil entender a intimidade de Deus, né? A intimidade do espírito também é complexo para nós. Tanto que os espíritos, eles estão sempre respondendo aqui para Kardec. E eu acho que, às vezes, é até complexo aqui para a gente entender um pouco, porque ele fala, ó, é necessário para vós, né? Porque aqui é complexo a gente entender essa união da matéria e do espírito. O que a gente precisa saber é que essa união, ela é necessária para desenvolvermos a inteligência, para crescer, para evoluir. E com as experiências que essas matérias aí, elas vão, né, nos oferecer, nos ofertam. E aí, vocês percebem que os espíritos, eles também respondem, vossos sentidos não foram feitos para isso. Em perguntas anteriores que nós estudamos, nós vimos aí que os espíritos, eles também falam, né? Que a gente viu que falta um sentido aí, ainda falta sentidos para a gente ter algum entendimento. Porque a gente fala aí dos sentidos, os 5 sentidos, né? Que é o olfato, o tato, a visão, o paladar e a audição, né? Então, a gente não sabe qual é o outro. Então, assim, os espíritos, eles alertam, né, que a gente ainda não tem toda essa capacidade de entendermos como tudo isso funciona. E lembrando que a gente está no livro 1, e o livro 1 é a causa primária. Tanto que a gente está vendo aí a causa primária, a gente passou aí por Deus, e estamos agora passando pelos elementos, pela matéria que compõe. Então, a gente está fazendo todo esse trajeto aí para chegar até nós depois, né? Com nós, espíritos aí formados. Então, acredito que hoje a gente pode ficar por aqui, porque olha que maravilha, só temos mais 3 minutinhos para a gente fazer o encerramento, e hoje rendeu, né? Foi muito bom a gente se reunir para estudar essas questões. Depois a Suzeli vai pôr para nós as questões que vamos estudar, né, Suzeli? Então, vamos assim fazer um agradecimento a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que com certeza estiveram aqui conosco para o nosso entendimento dessas questões, estão nos auxiliando nessas reflexões e no sentido de nos aprimorarmos e de nos elevarmos também, agradecendo a toda a espiritualidade amiga e que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana e que possamos sentir a luz de Jesus em nossos lares durante toda a semana. E com certeza, com fé em Deus, estaremos aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo do Livro dos Espíritos.